Amados irmãos e irmãs, a todos os que já foram alcançados por Cristo e que a partir desse encontro entenderam seu novo caráter e sua nova identidade e que vivem para a glória de Deus demonstrando amor em suas relações, lutando pela permanência da paz, com toda a humildade e constante alegria, paciência e mansidão, cultivando uma vida de piedade, demonstrando sempre a bondade de Deus ao próximo, seremos desafiados nesse instante a viver com honestidade ou com honesta fidelidade. A fidelidade nos faz confiar e sermos leais a Deus e às pessoas. Provérbios capítulo 3, versículo 3 nos diz o seguinte: não te desamparem a benignidade e a fidelidade. Ata-as ao pescoço, escreve-as na tábua do teu coração. Dá a ideia de que a benignidade e a fidelidade, elas estarão sempre conosco, aqueles que foram chamados por Deus. A ideia de atar ao pescoço nos lembra um colar que é colocado e que permanentemente estará conosco. E o autor ainda insiste em que devemos escrever na tábua do nosso coração a fidelidade. Ou seja, a fidelidade deve ser algo que sempre deve ser buscado por aquele que já foi alcançado por Cristo Jesus. O que precisamos entender? Que todos que nascemos de novo recebemos o Espírito de Deus para podermos demonstrar fidelidade em todos os nossos relacionamentos. Vivemos num mundo em que a lealdade e fidelidade são virtudes pouco ou quase nada valorizadas. Precisamos lembrar que os crentes em Cristo Jesus são divinamente chamados e capacitados para serem fiéis e leais a Deus, à sua palavra e ao próximo, ainda que para isso tenham de enfrentar o sofrimento. Nos lembramos da história de José, filho de Jacó e de Raquel, em Gênesis, principalmente no capítulo 39, nos é narrado. José nasceu de Jacó e de Raquel e, por alguns desentendimentos por parte de seus irmãos, foi vendido para o Egito, e todos conhecem a história. E lá no Egito, José demonstra sua fidelidade a Deus e é abençoado indo para a casa de Potifar. E lá ele trabalha e recebe toda a confiança do seu Senhor, porque ele é fiel em tudo que faz e o Deus eterno o abençoava. E José demonstra toda essa sua capacidade, todo o seu conhecimento de Deus e essa prática na sua vida. E o texto bíblico nos diz que José também, além de ser esse bom homem de Deus, ele também tinha uma boa aparência, o que despertou na esposa do seu senhor uma atratividade. E frequentemente ela se insinuava para ele, e José argumenta que o seu senhor a tudo lhe confiou na sua casa, todos os seus bens, todos os seus pertences. E José então diz que não poderia tocar na esposa porque ela era esposa dele. E todos conhecemos o final da história. A esposa do senhor de José traça um plano, engendra um plano para que pudesse ter José finalmente. Mas como José escapou fugindo, ela então narra que o José tentou de alguma forma agredi-la sexualmente. E José sofre com isso. José vai para a prisão. E todos nós percebemos então, pela fidelidade de José, ele sofre. Então, nós devemos entender isso. Todos nós fomos capacitados pelo Santo Espírito de Deus a sermos fiéis, mas devemos também entender que para cumprirmos isso, às vezes, iremos sofrer.
Em todos os relacionamentos interpessoais, a fidelidade é indispensável. Você já pensou sobre quando há infidelidade no relacionamento conjugal? Quão difícil deve ser para os cônjuges que atravessam essa situação? Você já pensou sobre quando há infidelidade nas transações comerciais? Quem já não teve a experiência de sofrer, de ser lesado em uma relação comercial? Eu me lembro sempre de quando tinha ainda em torno de 20 anos de idade e conversávamos numa sala de escola dominical e um senhor ele fez questão de relatar um fato que aconteceu na vida dele. E ele contava que comprou uma bicicleta e que essa bicicleta estava com defeito. Daí ele se irou com a pessoa que vendeu a bicicleta para ele, mas a pessoa não a recebeu de volta. Daí ele conta que teve a mesma ideia de repassar essa bicicleta defeituosa vendendo-a como se não tivesse problema. E nós conversamos com ele que isso não era um comportamento de cristão. Não dá para ter a mesma atitude não cristã sendo cristão. Devemos sofrer o dano. Você já pensou sobre quando o fiel de uma balança se encontra infiel? Você já pensou nas graves e tristes consequências da falta de fidelidade, de justiça e de lealdade na administração pública, seja no âmbito federal, estadual ou municipal? Às vezes nós ficamos preocupados com o nosso país, mas precisamos entender que Deus está no controle. Muitos são conhecidos pelo seu caráter íntegro, repleto de fidelidade, que até mesmo não existe necessidade de comprovação de suas atitudes, pois somente a sua palavra basta. Entretanto, existem aqueles que não merecem confiança, que agem falsamente, que compram e não pagam, que prometem e não cumprem, que dizem como sendo verdade aquilo que é mentira, ou seja, aquilo que não viram, não ouviram e nem podem comprovar. Quão difícil é para o cristão ter que testemunhar acerca da fidelidade de Deus para a sua vida e manter-se fiel ante as tentações que lhe são propostas no dia a dia em todos os âmbitos. A palavra grega para fidelidade é pistis, que é traduzida por fé. Na grande maioria dos casos, ela significa fé, que é confiança, entrega e obediência totais a Cristo. Mas aqui nesse estudo, ela possui uma conotação ética, ou seja, tem mais a ver com o relacionamento das pessoas entre si. A ideia é de lealdade, integridade, dignidade e honestidade. É a atitude que torna uma pessoa totalmente confiável e cuja palavra se pode aceitar completamente. É o fruto do Espírito. O Evangelho segundo São Mateus, no seu capítulo 25, versículo 14 a 30, nos narra uma parábola contada por Jesus que nós vamos ler agora. A parábola dos talentos. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade, e então partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiastes 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, e entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste, e aqui tens outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor.
Chegando por fim o que recebera um talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeastes e ajunta onde não espalhaste, receoso escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei. Cumpria, portanto, que entregasse o meu dinheiro aos banqueiros e ao voltar receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai ao que tem 10, porque a todo o que tem se lhe dará e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil, lançai-o para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Eu queria destacar 2 aspectos. O primeiro é que a fidelidade é uma virtude que implica em esforço humano. Na parábola dos talentos, o Senhor confiou os seus bens aos seus servos, sendo que cada um teria que se esforçar para conseguir outros, demonstrando assim fidelidade ao seu Senhor. São Paulo, escrevendo aos Coríntios, na sua primeira carta, capítulo 4, versículo 2, ele nos diz: ora, além disso, o que se requer dos despenseiros, ou dos pregadores, ou dos que estão envolvidos com Cristo, é que cada um deles seja encontrado fiel. A natureza humana é pecaminosa e propensa às práticas carnais. A infidelidade torna-se uma atitude mais fácil, mais cômoda, como exemplifica aquele servo que ganhou apenas um talento vindo a enterrá-lo. Ser fiel em uma sociedade infiel é o grande desafio que requer muito esforço. José do Egito venceu as tentações e permaneceu fiel a Deus e ao próximo. Daniel e seus companheiros resolveram firmemente não se contaminar num gesto de profunda fidelidade ao Senhor. É impressionante o relato de Daniel 6,4, quando diz: então os presidentes e os sátrapas procuravam ocasião para acusar Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la, nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro nem culpa. Que bom esse testemunho de Daniel! Ser fiel a Deus e ao próximo é tarefa desafiadora, a qual será alcançada com a dependência de Deus. A fidelidade é uma virtude que resulta em recompensa. É o segundo aspecto que nós queríamos abordar. Na parábola, aquele senhor, percebendo a fidelidade de seus servos, não só elogiou, mas declarou: sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Mas percebe-se que aquele que não foi fiel sofreu a desastrosa consequência. Isso aponta para o fato de que recompensa é algo inevitável e determinante na vida cristã. A carta endereçada à igreja de Esmirna contém esta declaração: ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. A recompensa, boa ou má, pode ser recebida até mesmo aqui nesta vida. Quando somos infiéis com o nosso próximo, deixamos de fazer aquilo que prometemos, uma indiferença nos relacionamentos será percebida. Eu quero concluir, irmãos, com a afirmação: nossa lealdade a Deus é uma resposta à sua fidelidade por nós. Em muitos momentos é provável que sejamos expostos aos sofrimentos e enfrentemos dificuldades por manter a fidelidade ao Senhor. Mas a promessa que Ele nos faz é a vida eterna. Portanto, fixemos o nosso olhar para Cristo, em seu caráter e na sua palavra. E nós devemos, nos atos mais simples ou complexos, nos mantermos fiéis a Deus e ao próximo. E pedirmos a Deus que nos capacite a sermos fiéis em todo o tempo. E que Deus, em Cristo, nos abençoe nesse mistério. Amém.